Oi, meus queridos amigos, neste vídeo de hoje eu gostaria de ler para vocês o artigo As Raízes do Terrorismo Islâmico, escrito por Antero Leitzinger, em março de 2002. Vamos lá. Apresentação. O artigo As Raízes do Terrorismo Islâmico, escrito por Antero Leitzinger, oferece uma análise profunda e esclarecedora sobre as origens e os fatores que contribuíram para o surgimento do terrorismo islâmico no cenário global. Neste trabalho, o autor, um renomado historiador político e pesquisador finlandês, mergulha em uma série de tópicos relevantes, explorando conexões entre a Rússia, o Islã e a região do Cáucaso. Nascido em Helsinki, na Finlândia, Antero Leitzinger é conhecido por sua pesquisa abrangente em diversas áreas, incluindo política, história e relações internacionais. Sua obra Caucasus, An Unholy Alliance já indicava seu compromisso em entender as dinâmicas complexas que envolvem a região do Cáucaso e suas interações com a Rússia e o mundo islâmico. Neste texto, Leitzinger compartilha suas análises e reflexões sobre as origens do terrorismo islâmico, oferecendo uma visão única e esclarecedora para aqueles que desejam compreender melhor esse fenômeno global. Suas investigações examinam as complexas relações entre o Islã, a Rússia e as tensões históricas e políticas que contribuíram para o surgimento do terrorismo. Além disso, este livro, em versão digital, inclui pequenos acréscimos e notas adicionadas por Alan dos Santos, jornalista e escritor, com o objetivo de tornar o texto mais acessível e compreensível para o público brasileiro. Esta obra oferece uma oportunidade única de explorar as raízes do terrorismo islâmico e as complexas interações que moldaram seu desenvolvimento ao longo da história recente. Este artigo tem a intenção de traçar as raízes do terrorismo islâmico com um foco especial no Afeganistão. Notas são adicionadas sobre problemas práticos e filosóficos da mídia mundial em encontrar o caminho certo, desde erros sistemáticos na revelação de pequenos detalhes até sérios equívocos sobre fatos e princípios básicos. Podemos aprender relativamente facilmente o quanto do conhecimento comum, ou senso comum, na verdade se baseia em pesquisas superficiais e mitos populares, em vez de se tornarem críticos e conscientes das armadilhas ao redor desse problema. Tanto os islamitas quanto os islamofóbicos falham em reconhecer como estão sendo manipulados. O terrorismo é real. O terrorismo não é um conceito tão difícil quanto alguns afirmam. É uma ideologia política, ou seja, sufixo ismo, sobre o uso do terror, que é um medo arbitrário, não restrito e não especificado. Isso exclui a guerra tradicional contra exércitos regulares e forças policiais, bem como assassinatos individuais de figuras públicas. Nem o separatismo, nem a violência criminal em si são necessariamente terrorismos. Para chamar um ato de terrorismo, sempre devemos perguntar: isso realmente espalha terror cego entre a população em geral? Uma bomba explodida em um mercado ou em um avião civil pretende criar um medo comum entre os clientes e espectadores, porque praticamente qualquer pessoa poderia se tornar uma vítima. As vítimas são tipicamente anônimas e a ideia central do ato era causar danos ou uma ameaça crível. O assassinato de um líder político, o lançamento de pedras contra tropas de ocupação ou bombardeios de posições inimigas durante uma guerra declarada ou após uma ordem de rendição pode ser repulsivo e matar pessoas inocentes, mas não é terror se nenhum homem comum precisar se sentir inseguro sobre a sua segurança no dia seguinte. Nenhuma mulher ou criança deve temer que possam ser confundidas com presidentes, soldados ou instalações militares. Alguém pode ter má sorte e ser alvo acidentalmente, mas se for terrorismo, nos perguntaremos: por quê? Qual é o objetivo? O terrorismo raramente é o objetivo final em si, como se pensa sobre anarquia ou comunismo, mas apenas um método para promover alguma política. É por isso que os terroristas representam uma ideologia política. Mesmo quando são, na verdade, apenas criminosos comuns ou psicopatas, os terroristas fazem esforços para encontrar uma desculpa política para os seus atos. Sabemos que nem todo movimento político deu origem a um grupo terrorista ou serviu de desculpa para o terrorismo. Na verdade, o terrorismo tem sido o método favorito apenas dos socialistas extremos, tanto das variedades internacional, ou seja, esquerda, quanto nacional, ou seja, direita. Desde os jacobinos da Revolução Francesa, que realizaram o Reino do Terror em 1794, os socialistas internacionais, ou comunistas, e os socialistas nacionais, ou fascistas, compartilham uma tendência comum de usar o terrorismo. Uma definição clara de terrorismo ajuda a identificá-lo e rastreá-lo ao longo da história. Ele pode ser datado e localizado. Isso o torna muito real e, portanto, também possível de ser erradicado. Como os socialistas se tornaram terroristas islâmicos? O terrorismo moderno nasceu dentro de um ano, 1967-1968. Os socialistas internacionalistas, ou comunistas, começaram uma tendência em todo o mundo simultaneamente.
o que deveria nos fazer suspeitar das raízes comuns. Os socialistas nacionais seguiram o exemplo, transformando marxista de origem muçulmana em marxista de origem islâmica. Tem uma foto aqui, né, do Fidel Castro e de Yuri Andropov. Em 18 de maio de 1967, Yuri Andropov assumiu a liderança da KGB. Os serviços de segurança russos evoluíram para um Estado dentro do Estado soviético, como ficou claro quando Andropov se tornou secretário-geral do Partido Comunista após a morte de Leonid Brezhnev, em 1982. Ao longo da leitura do artigo, pessoal, vão aparecer alguns nomes estrangeiros que eu não consigo pronunciar, então eu vou tentar aí soletrá-los para vocês entenderem melhor, tá ok? Durante a era de Andropov, que foi muito mais longa do que a de qualquer outro chefe da KGB, os serviços secretos soviéticos apoiaram o terrorismo internacional por meio de estados satélites e frentes de libertação marxistas, ou como a própria FARC, não é isso? Abre aspas. Ao assumir a presidência da KGB em 1967, Andropov anunciou imediatamente a sua intenção de reviver as ações especiais da KGB como uma ferramenta essencial da política soviética durante a Guerra Fria. Isso está em Andrew and Mitrokhin, não sei, Mitrokhin, na página 374. Aí tem uma foto aqui, uma fotografia de Simeon Tzvigan, Tsvigun, ex-chefe da KGB no Azerbaijão. O homem que se tornou vice de Andropov foi o ex-chefe da KGB do Azerbaijão, Simeon Tzvigan, que cometeu suicídio em 19 de janeiro de 1982. Sua esposa era irmã de Brezhnev. Eduard Topol escreveu um romance de espionagem sobre o caso, intitulado Praça Vermelha. No romance, a viúva de Tzvigan acusa Andropov de ser antissemita, de organizar o terrorismo internacional e de ter o seu subordinado assassinado. No entanto, a realidade não corrobora qualquer divisão dentro da KGB. O filho de Tzvigan também se tornou oficial da KGB e foi nomeado diplomata soviético no Cairo a partir de agosto de 1984. O genro de Tzvigan se tornou o principal fornecedor de armas para terroristas islâmicos no Afeganistão até 1995. O movimento estudantil de 1968. Em 2 de junho de 1967, manifestantes estudantis violentos encontraram o Shah do Irã na Alemanha Ocidental. Toda a Europa livre foi afligida por manifestações estudantis em maio de 1968, causando uma situação quase revolucionária na França. Numerosas células terroristas de esquerda foram formadas na Alemanha, Itália e outros países ocidentais. Suas atividades atingiram um auge em 1977, após o qual os terroristas alemães ocidentais se retiraram para a Alemanha Oriental Comunista. O IRA, ou Exército Republicano Irlandês da Irlanda do Norte, e a ETA, Pátria Basca e Liberdade do País Basco, começaram suas atividades terroristas em 1968, com picos em torno de 1976. Andropov considerou o pedido do IRA para a entrega de armas por 3 anos antes de concordar com esse em 1972. Está em Andrew and Mitrokhin, ou Mitrokhin, na página 378 e também nas páginas 384 e 385. Da Europa para as Américas. Terroristas de esquerda alemães e italianos começaram a cooperar no verão de 1969 e em outubro de 1971. Um total de 16 grupos terroristas realizaram uma reunião em Florença, na Itália. Além do IRA e da ETA, muitos grupos palestinos e latino-americanos, ERP, ELN, MLN e MIR, se juntaram à rede internacional de terror até 1973. Nos Estados Unidos, agentes soviéticos incitaram a tensão racial através de escritos em nome do Ku Klux Klan e por uma explosão de bomba na cidade de Nova York no verão de 1971. Andrew and Mitrokhin, na página 238. No mesmo ano, agentes soviéticos estabeleceram contatos com o grupo separatista quebequense, o FLQ, no Canadá. Cuba e a América do Sul. Na América Latina, Cuba comunista foi uma fonte de atividades revolucionárias em muitos países, embora a KGB também mantivesse seus próprios agentes lá. Em outubro de 1967, Che Guevara, cuja namorada era alemã oriental, foi executado na Bolívia, tornando-se um ídolo romântico para os jovens adolescentes. 34 anos depois, a sua imagem podia ser vista nas camisetas de jovens palestinos em confrontos.
No México, a KGB esteve envolvida em protestos estudantis de julho a outubro de 1968, antes dos Jogos Olímpicos. O Uruguai experimentou atividades de guerrilha urbana pelo MLN, atingindo o auge entre 1968 e 1972. A Argentina seguiu entre 1970 e 1975. Os comunistas tinham grandes esperanças no Chile, mas foram amargamente desapontados pelo golpe militar em 1973. Nota: no Brasil, em 4 de setembro de 1969, ocorreu um dos episódios mais marcantes da ditadura militar que durou de 1964 a 1985. O então embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, foi sequestrado por integrantes da Aliança Libertadora Nacional, ou ALN, e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o famoso MR8. Site A Nova Arábia, em artigo elogiando Che Guevara, diz: o movimento palestino se inspirou nos guerrilheiros da América Latina, Vietnã e Argélia. No final dos anos 70, o otimismo do movimento comunista estava definitivamente em declínio em todo o mundo. Nesse ponto, a KGB precisava desesperadamente de qualquer tipo de estímulo para manter os espíritos revolucionários animados. Nos Estados Unidos, na Europa e nas Américas Central e Sul, várias lideranças estavam se opondo aos comunistas. Surpreendentemente, o Oriente Médio veio em seu socorro. O socorro vindo do Oriente Médio. E aí tem uma imagem aqui de George Habash, fundador da FPLP. Em dezembro de 1967, um cristão libanês chamado George Habash, que havia sido um nacionalista pan-árabe, ampliou seu campo de atuação ao fundar a Frente Popular Marxista-Leninista para a Libertação da Palestina, ou FPLP. Embora tenha se dividido já no ano seguinte, a FPLP permaneceu o grupo terrorista palestino mais pró-soviético com amplas ligações globais. Isso levou o Comitê Central do Partido Comunista Soviético a adotar a causa palestina em 1968. Em julho de 1970, Andropov permitiu a primeira entrega direta de armas soviéticas à FPLP. A partir desse momento, tanto a KGB quanto, talvez ainda mais, o Serviço de Inteligência Militar Russo, GRU, forneceram armas e treinamento para terroristas palestinos. A partir de 1972, isso foi coordenado por Abbas, que tinha conexões próximas com grupos terroristas japoneses e latino-americanos. O homem principalmente responsável pela exportação do terrorismo palestino era Vadi Haddad, vice-líder da PFLP, recrutado como agente nacionalista pela KGB em 1970. Andropov revelou seus objetivos em um relatório a Brezhnev, BREZHNEV, abre aspas. A natureza de nossas relações com W. Haddad nos permite controlar as operações externas do PFLP até certo ponto, exercer influência de maneira favorável à União Soviética e também realizar medidas ativas em apoio a nossos interesses por meio dos recursos da organização, observando o sigilo necessário, fecha aspas. Isso está em Andrew em Mitrokin, ou Mitrocan, na página 380. Tem uma outra imagem aqui do presidente egípcio Anwar el-Sadat, que expulsou a maioria dos agentes da KGB do Egito e manteve uma política de paz com Israel, fora assassinado 8 anos depois. Os sequestros de aviões, uma vez na moda, foram iniciados pela PFLP em 23 de julho de 1968. Naquela época, a União Soviética, que havia apoiado o estabelecimento de Israel e armado suas forças 20 anos antes, já havia investido muitos recursos na causa palestina e no socialismo árabe. As armas inicialmente foram contrabandeadas através do Egito. E aí tem uma figura de Osama Bin Laden, uma imagem de Osama Bin Laden, juntamente com Ayman az-Zawahiri, não sei como que se pronuncia esse nome, Zawahiri, abre aspas. Até o verão de 1968, a União Soviética havia avançado muito na conversão do Egito em sua principal base de subversão contra o mundo árabe. Fecha aspas, Barron, página 62. 33 anos depois, o Egito era a principal base de terroristas islâmicos. No entanto, a União Soviética fracassou no Egito. Em maio de 1971, o presidente egípcio Anwar el-Sadat eliminou a maioria dos agentes da KGB. Em julho de 1972, os conselheiros soviéticos foram expulsos do Egito. 8 anos depois, el-Sadat pagou com a sua vida por isso,
sendo assassinado por membros de um grupo islâmico. A política de paz de El-Sadat em relação a Israel facilitou a aliança dos remanescentes da rede da KGB com a Irmandade Muçulmana de Direita. Este é o contexto de Ayman az-Zawahiri, o segundo homem da Al-Qaeda. Zawahiri ou Zawahiri, não sei. O segundo homem da Al-Qaeda. A organização Al-Fatah de Yasser Arafat recebeu seu primeiro carregamento de armas soviéticas em setembro de 1972. No entanto, os palestinos estavam divididos em facções pró-iraquianas e pró-sírias. Embora o Iraque e a Síria fossem governados por um partido Baath socialista árabe e extremamente amigáveis em relação à União Soviética após o final da década de 1950, a crescente fricção entre esses dois estados árabes dividiu os palestinos e frustrou os esforços soviéticos de unir os árabes contra Israel e o mundo ocidental. A Guerra do Yom Kippur de 1973 e o subsequente embargo de petróleo de outubro de 1973 a março de 1974, direcionado contra os Estados Unidos, ensinaram duas lições à KGB: que os parceiros tradicionais e ortodoxos do socialismo árabe e os seus representantes palestinos não podiam ser confiáveis e obtinham pouco sucesso por meio de empreendimentos militares e terrorismo, mas que o futuro era econômico e residia nos campos de petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados do Golfo. Assim, o Islã político, ou islamismo, substituiu o socialismo como a base mais promissora para conquistar os corações árabes e prejudicar os interesses ocidentais no Oriente Médio. Após o fracasso no Egito, a KGB voltou-se para a Arábia Saudita, onde o rei Faisal havia sido assassinado em maio de 1975, e o rei Khalid governou até 1982. Aqui, a KGB poderia encontrar conexões valiosas por meio da Irmandade Muçulmana. Aqui tem uma fotografia de Yasser Arafat juntamente com Fidel Castro. O elo-chave pode ter sido Muhammad Maruf ad-Dawalibi, ex-primeiro-ministro da Síria e fundador da Frente Socialista Islâmica no outono de 1949. Ele já havia declarado em abril de 1950 que os árabes prefeririam 1000 vezes mais se tornar uma república soviética do que ser despojados pelos judeus. Isso está em Heissner na página 332, na página 355, também nas páginas 422 e 423. A preferência de Dawalibi pelo domínio soviético não foi abalada pelo apoio soviético a Israel até setembro de 1951. Em vez disso, ele recomendou que os líderes árabes buscassem ainda mais o apoio soviético. Dawalibi foi exilado da Síria, mas tornou-se conselheiro do rei Khalid e presidente da Conferência Islâmica realizada no Paquistão em 1976. A Arábia Saudita financiou o terrorismo internacional após 1974, independentemente do ateísmo professado por grupos marxistas palestinos. Por exemplo, somente no ano de 1989, a OLP recebeu 85 milhões de dólares americanos e o Hamas recebeu 72 milhões de dólares também americanos da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, o Kuwait também financiou o Hamas com 60 milhões de dólares americanos. Essa política, explicada como subornos para manter terroristas longe de alvos sauditas, foi supervisionada pelo chefe de inteligência saudita, o sobrinho do rei, o príncipe Turki, de 1977 até a sua inexplicável demissão no final de agosto de 2001. Outro padrinho do islamismo na Arábia Saudita foi o idoso Mufti Abdulaziz bin Baz, falecido em 1999, que declarou que o Sol girava em torno da Terra em 1966 e que a Terra era plana em 1969, entre outras doutrinas igualmente, entre aspas, islâmicas. Com dinheiro saudita, tais ideias foram transmitidas por meio da Conferência Islâmica e de sua organizadora, a Liga Mundial Muçulmana, por todo o mundo muçulmano. Em meados dos anos 1970, o Iraque era o aliado mais confiável da Rússia no mundo muçulmano, exceto pelo sul do Iêmen, que já era oficialmente um satélite soviético, e o único estado nominalmente não comunista onde a KGB cessou as suas atividades, pois parecia não haver necessidade de supervisão. Quando Saddam Hussein executou alguns comunistas iraquianos em maio de 1978, a KGB ficou preocupada, mas o início da guerra entre Iraque e o Irã em 1980 pegou a diplomacia soviética de surpresa. Por um tempo, a União Soviética hesitou sobre quem apoiar, mas quando os Estados Unidos, o Egito e a Arábia Saudita fizeram a sua escolha a favor do Iraque, a União Soviética mudou de lado. Após isso,
Muitos terroristas patrocinados pela União Soviética tiveram que se mudar do Iraque para o Irã, Síria ou Líbano. O Irã se tornou o aliado mais leal da Rússia após a Revolução Islâmica de 1979. Essa relação durou mais de 2 décadas e ainda é valorizada pelos islâmicos entre o clero xiita e os serviços de segurança. Quando as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão no mesmo ano, houve apenas uma manifestação espontânea em Teherã, após a qual o Irã seguiu tranquilamente as ações da Rússia contra os povos muçulmanos vizinhos. O fundador da Terceira República do Azerbaijão, Haidar Aliyev, tem aqui uma fotografia dele. A Revolução Iraniana pegou a KGB de surpresa, mas foi uma surpresa agradável e a União Soviética escolheu apoiar os revolucionários islâmicos já em novembro de 1978. O presidente contemporâneo do Azerbaijão, ex-líder do partido e ex-chefe da KGB, sucessor e amigo de Tzvigan, Heydar Aliyev, era um especialista em Oriente Médio que logo convenceu o Politburo de que Ayatollah Khomeini deveria ser apoiado pela União Soviética. Isso está em Tahrir, página 218. Essa avaliação causou uma divisão permanente dentro do Partido Comunista Iraniano, ou TUDE, T-U-D-E-H, porque este foi instruído a apoiar Khomeini, apesar das dúvidas do próprio secretário-geral do partido. Ele foi substituído por um parente de Khomeini. Isso está em Kuzikin, nas páginas 264 e 285. Kuzikin, não sei. K-U-Z-I-C-H-K-I-N. Tem aqui uma fotografia de Mustafa Ali Shamhan, que havia estudado na Califórnia e no Egito antes de fundar uma sociedade secreta xiita comunista. Entre os colaboradores mais próximos de Khomeini, havia muitos comunistas que convenientemente deixaram crescer a barba. Mustafa al-Shamhan havia estudado na Califórnia e no Egito antes de fundar uma sociedade secreta xiita comunista.